Mais Saúde. Oferecimento. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mais Saúde, programa esse apresentado por mim, Harrison Campos, e hoje nós estamos com um convidado super especial, ele, Dr. Diego Moretim Câmara, ginecologista, endócrino e obstetra. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Hoje, nosso assunto é menopausa. Assunto esse delicado para muitas e uma surpresa para outras. Afinal, doutor, o que é menopausa? Então, eu gosto de falar muito que as mulheres passam por fases durante a sua vida. Desde quando nasce, a parte da puberdade, depois a vida reprodutiva e depois a parte da menopausa. A menopausa só significa o quê? O marco de um ano sem menstruação. Isso significa menopausa. Porém, os sintomas que acompanham ela chama climatério. Esse pode vir até 5, 10 anos antes. Então é algo que acomete praticamente todas as mulheres, porque vai ocorrer um desequilíbrio hormonal, porém, muitas não acabam sentindo sintomas de maneira diferente e reagindo conforme o seu próprio organismo. Quando você fala em sintomas de menopausa ou sintomas no climatério, certo, quais seriam esses sintomas? Então, os principais sintomas é que ele é muito individual, tá? Cada mulher vai ter o seu sintoma mais geral. Até 20, 30 anos atrás, o mais comum eram os famosos fogachos, aqueles calorões. Eles eram os principais, seguidos de ressecamento vaginal e diminuição da libido. Hoje em dia mudou um pouco, porque hoje a mulher se conhece mais. Então a mulher acaba tendo um desequilíbrio hormonal mais cedo, então ela já começa a perceber uma irritabilidade aumentada, então é um dos sintomas principais hoje, junto com o calor, com o fogacho, mas também tendo essa parte do desânimo, da diminuição da libido, da parte de queda de cabelos, dores articulares, insônia, que é um dos principais que mais acometem hoje, que é a parte da insônia. Então esses são os principais hoje que acometem cada mulher. Entendi. Qual seria a faixa etária aí da mulher brasileira na menopausa? Então, geralmente a mulher brasileira entra entre 45 a 55 anos de idade. Vai ser levado em consideração cada história de cada paciente. Ou quer dizer, entrou na puberdade precoce, com 9, 10 anos, começou a menstruar com 10 anos, provavelmente vai entrar numa menstruação com 50 anos, que a idade reprodutiva dura de 35 a 40 anos. Se entrou com 15 anos, tende a ser mais velha. Se entrou mais cedo, mais jovem. Entendi. Doutor, muito se fala, por exemplo, a gente escuta em estudos falando de menopausa precoce e menopausa tardia. Certo. Isso implica em algo na saúde da mulher? Muito. É algo que a gente procura dar um entendimento para as nossas pacientes, para todas as mulheres, o porquê. A menopausa não é só os sintomas. Os sintomas são as consequências que é da desordem hormonal. O que pode acontecer de maneira sistêmica, que é o pior? Quando você tende a ter uma menopausa mais cedo, mais jovem, você tem uma produção piorada da parte do osso, que é a parte da osteoblast. Você produz menos osso e começa a quebrar mais ossos. Então, quando você tende a ter uma menopausa mais cedo, você já tem um problema com osteoporose de maneira mais significativa, fora também que você tem algumas alterações na vida do casal mesmo, cotidiano. Eu gosto de falar com todas as minhas pacientes que o maior índice de divórcio é de 45 a 55 anos. Por quê? A mulher começa a entrar com desordem hormonal e às vezes começa a ter conflitos nesse casamento por causa de libido ou disposição e acaba atrapalhando de maneira significativa. Ou seja, cada vez mais que as mulheres entram com sintomas mais cedos, precisa cada vez mais de um tratamento mais cedo, porque isso vai implicar mais ainda. Se a gente for comparar com a mulher hoje vive 80 anos, se ela começar com 40 anos, ela tem metade da sua vida com alteração hormonal. Se ela entrar com 50, então ela tem menos dessa metade. Então é algo que implica mais. Quanto mais cedo entra, pior é. Quando que eu considero uma mulher com menopausa precoce? Geralmente a partir de 40 anos, 45 anos seria a data limite, dependendo da região do país que você tiver ou da região de um continente. Porém, geralmente, a partir de 40 anos para baixo, seria uma menopausa precoce. Precoce. E a menopausa tardia? Acima de 55. Aí são aquelas pacientes que têm acima de 55 anos. E quais seriam os malefícios dessa menopausa tardia, doutor? O principal malefício da menopausa tardia é o quê? São aquelas mulheres que, primeiro, você vem engravidar com 52 anos, parece que não é, mas tem mulheres que acabam engravidando mais tarde, tem risco aumentado, que uma gestação de alto risco, para ter problemas durante a gestação.
Fora isso, tem todo o inconveniente de sentir os sintomas antes. Ela só vai parar de menstruar mais tarde. Porém, os sintomas eles vão aparecer antes. Então, ela vai ter, geralmente, ela tem uma permanência de sintomas maiores. E ele tem um aumento do risco, então, da osteoporose, ele tem um aumento do risco do infarto. Então, tudo isso vai afetando. Mas o principal é permanecer por mais tempo com os sintomas. Entendi. Essa mulher, por exemplo, que entra na menopausa tardia, ela ter ficado refém de hormônios por mais tempo na vida dela, isso tem incidência em câncer? Não, é uma coisa que eu gosto de comentar, já comentei com várias pessoas. O hormônio não é o vilão, tá? O vilão é a desordem hormonal, o desequilíbrio. Eu gosto de falar que eu acredito em Deus, então Deus é perfeito. Então o equilíbrio que ele gera na mulher é perfeito. Porém, conforme a rotina de cada mulher, cultura, algumas alterações que a mulher tem durante a vida, acaba atrapalhando e acaba causando essa desordem hormonal. Mas o hormônio em si não é ele que ocasiona essa parte de câncer, não. Hoje em dia, falam-se, acho que saiu o estudo faz uns 3, 4 meses, que o principal causador de câncer hoje em mulher, principalmente câncer de mama, é a obesidade. Entendi. 85% do câncer hoje de mulher é de obesidade. 5% na parte de hormônio, 5% genética familiar e 5% que ainda não se sabe. Então, o principal vilão hoje em dia é a obesidade. É a obesidade. Vamos lá. Muitas mulheres relatam que a menopausa sentem que não mais elas mesmas. Dizem que elas não se sentem mais as mesmas mulheres. Por que isso acontece, doutor? É algo muito, muito triste, porque você vê a paciente chegar no seu consultório, às vezes até chorar, por causa que não se encontra. Porque a mulher, ela ocasiona o seguinte, ela tem um padrão de vida de atividade física, dinâmica familiar, ela faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo que a mulher sempre faz, cuidar de filho, cuidar de marido, cuidar de casa, então é algo que ela sempre faz. E chega nessa idade, nessa fase transicional, ela começa a ter aquela névoa mental, que seria o quê? Ela começa a ficar esquecida. Ela começa a engordar, ela começa a ficar irritada. E isso vai atrapalhando, porque ela não vai se reconhecer. Ela era aquela pessoa que era convidada para tudo. E era chamada para ir em todos os eventos. Hoje em dia ela está tão irritada, tão diferente, que as pessoas não a chamam mais para nada. Então é algo que acaba afetando a mulher. Então esse desequilíbrio é o que ocasiona tudo isso. Entendi. As ondas de calor são um dos sintomas mais conhecidos ainda, ou a irritabilidade é o que está superando aí nos anos de 2025, por exemplo? Atualmente a irritabilidade está maior. Os calores é bem superficial, porque tem pacientes que sempre tiveram calores, então elas não conseguem distinguir. Mas a irritabilidade é 100%. 100% Certo. de todas as pacientes que eu atendo. E aí, como é que tá? E a parte está mais irritada? Não, doutor, eu estou muito irritado, meu marido não aguenta mais, eu não estou aguentando mais. Então, a irritabilidade é infinitamente maior hoje. Entendi. Os calores, o doutor falou, né, que ele aparece não na menopausa, mas sim no climatério. Mas eles podem perdurar durante a menopausa? Sim, é algo muito complicado. Por quê? Geralmente, os calores dos fogachos, eles são mais difíceis de controlar. Você consegue controlar, mas de sumir leva mais tempo. Então, você só tratando a causa mesmo. Porque existem medicamentos para tratar os calores, mas só tratando a causa, tendo um padrão em equilíbrio hormonal que você vai conseguir acabar com eles. Mas tem pacientes, vou dar um exemplo de uma avó da minha esposa, ela já é falecida, mas ela permaneceu com os calores até no dia da morte dela. Ela soava debaixo do ar-condicionado. Então é muito difícil você controlá-lo se você não tratar a causa. Ela não tinha tratado a causa porque antigamente não fazia reposição. Então ela não tratou a causa, que era a desordem hormonal. Ela só tentava tratar os calores. Então o significado para melhorar é só tratar a causa. Muita gente acredita que, por exemplo, esses calores, né, doutor, é algo comum na menopausa e não trata a causa. Esse calor, apesar de ser um sintoma, ele pode trazer malefícios à saúde dessa mulher? Sim, muito. O principal deles é ter mais insônia ainda, porque, por exemplo, a mulher vai dormir, ela coloca um ar-condicionado no 18. Aí, de repente, ela tá com umas ondas de calor. Aí, de repente, ela começa a ter frio, coloca coberta. Aí vai lá e desliga o ar. Aí depois ela vai lá e liga o ar de novo, porque dá onda de calor. Isso ocasiona o quê? Mais insônia,
mais irritabilidade e acaba atrapalhando mais o psicológico, entrando mais em ansiedade, porque a gente sabe que o cortisol aumenta quando a gente não dorme, então a gente acaba afetando mais e mais. Então ela tem essa alteração de maneira sistêmica, não só pelo calor, mas a alteração da rotina dela, que eu acho que é o principal problema. Entendi, vamos lá. A falta de energia tem sido uma queixa constante. A menopausa pode causar esse cansaço persistente? É algo que a gente percebe cada vez mais. São aquelas mulheres que ficam no sofá, aquelas mulheres que, nossa, fulana fazia academia 5 vezes por semana, ia pro shopping, chamava para viajar, hoje ela só tá no sofá, só tá engordando. Então é algo que acaba afetando mesmo a disposição da mulher. Ela pode querer, ela não tem forças. O nível hormonal dela cai até 50%. Então pensa, um nível que cai 50% do que você consegue ter de ânimo é muita coisa. Então tem mulheres que acabam não tendo essa energia e faltando mesmo essa energia no dia a dia. Eu não sei se o doutor, vai concordar, mas eu acredito que a partir de uma idade, não sei se o meu olhar como profissional de saúde, a maioria das mulheres, a partir dos 50 anos, a maioria delas, elas começam a perder as formas femininas e começam a ganhar esse formato mais andrógeno. Elas passam daquele formato pera para um formato mais maçã, né? Ganham um abdômen mais protuberante, ganham mais gordura visceral. Isso atrapalha a saúde delas? Muito. É onde é o maior índice que a gente toma mais cuidado com essas mulheres de 50, 55 anos, é por causa disso, do aumento do risco cardiovascular. O que é cardiovascular? Problemas com infarto e AVC. É por isso que a mulher ela tem que se preocupar desde sempre, desde quando ela está na vida adulta, vida reprodutiva. Está nessa vida reprodutiva, procurar comer, se alimentar da maneira melhor possível, ter um peso dentro da normalidade, para que não ocorra de ter problemas de aumento de risco cardiovascular no futuro. E quando ela chegar com 50, 55 anos, ela já vai ter o risco aumentado pela idade, ainda mais por uma desordem hormonal e de peso, e também essa parte mesmo dela não conseguir ter o metabolismo da maneira que é. Então essa gordura visceral é o principal problema. É onde a gente fala que tem pacientes que você vê, nossa, mas ela era tão magrinha e infartou. Sim, mas a massa muscular da pessoa era 20%, a gordura 35%. Então não é peso na balança somente. É a parte de massa muscular versus gordura visceral, que é o principal meta de qualquer médico. Entendi. Ansiedade, tristeza e irritabilidade. Como a mulher pode saber se isso é apenas um efeito hormonal ou se pode indicar algo mais sério, como depressão? É algo que eu gosto de falar que a própria medicina em si, é algo hoje em dia a gente não consegue separar mais doenças. É um quadro. Depressão é por causa disso? Não, não é. Hoje em dia a gente tem que ser uma medicina mais integrativa. Então a gente tem o consentimento que é algo diferente, algo que a mulher ela vai ter alteração hormonal como causa. A causa vai ser a alteração hormonal. As consequências vão ser os sintomas que são a ansiedade, a depressão, porém, você tem que tratar os dois juntos, tá? Tem mulheres que você, tratando a causa, você acaba eliminando os sintomas da depressão, os sintomas da ansiedade. E tem outras que não. Então é algo que é muito individual. Tá? Eu gosto muito de tratar as pacientes dessa maneira mais integrativa. Quando eu acho que precisa de um trabalho maior, eu encaminho para uma psiquiatra para fazer em conjunto esse tratamento, para que a gente dê o melhor suporte para essa mulher. Porque a ideia é tratar a mulher para ela ser da melhor forma que ela consegue ser. Ela mais feliz, ela mais bonita, ela maneira que vai conseguir. E a desordem, essa parte de irritabilidade, essa parte da depressão, tem intimamente a ver com os hormônios que ela tem. Por exemplo, o estradiol é algo que mexe significativamente com a irritabilidade. Ela vai acabar mexendo com a irritabilidade, com esse hormônio da felicidade. A progesterona, que por muitas vezes é esquecido, mas o pessoal lembrou dela dos últimos anos, ela é intimamente ligada aos sintomas da depressão. A mulher vai se olhar no espelho, ela vai se achar feia. É algo que é muito chato. É algo que a gente não consegue se sentir bem. Pô, você acorda, se olha no espelho e não se reconhece. Então é algo que a gente tem que tratar junto. O segredo é tratar em conjunto. Entendi. Gente, o programa tá ótimo, mas eu preciso chamar os comerciais. Aguardem aí. Cuidar dos cabelos vai além da estética, é parte da saúde. Amanda Vieira é especialista em saúde capilar e tricologia. Através da terapia capilar, ela auxilia seus pacientes a conquistarem cabelos lindos e saudáveis. A terapia capilar, quando realizada por um profissional qualificado,
e com formação especializada, traz excelentes resultados e transforma não só o cabelo, mas também a autoestima. Agende já sua consulta com Amanda Vieira. Confiar nos profissionais que cuidam de quem você ama faz toda a diferença. A Clínica Vila Vida é referência em cuidados geriátricos há mais de 10 anos em Lins. Oferecemos assistência 24 horas para pós-operatório, residência permanente e centro-dia, com equipe médica especializada e atividades diferenciadas. Para mais segurança, contamos ainda com ambulância própria. Clínica Vila Vida. Cuidar é a nossa essência. Olá, voltamos, gente, com o programa Mais Saúde e voltamos falando de menopausa e voltamos com o Dr. Diego. Vamos lá, doutor? Vamos lá. O corpo muda bastante com a menopausa, Certo. sendo eles peso, inchaço, pele e disposição. Essas mudanças são inevitáveis ou existem estratégias comprovadas para amenizar esses efeitos? Sim, é como eu comentei anteriormente, o segredo é você se preparar. A mulher, ela sabe que quando ela vai entrar com 40, 45 anos, ela já vai começar a cair, tanto de massa muscular, quanto da parte de peso mesmo, a taxa metabólica dela. Então, o que ela tem que fazer? O segredo é o quê? Estar mais saudável possível, para quando chegar nessa etapa, você vai sofrer um pouco, você vai ter um metabolismo 5 vezes mais lentificado, então você vai sofrer com relação a peso. Você vai acumular mais líquido, assim como você comentou, você vai ter essa mudança de acúmulo de gordura, aumento de lipedema, porque seu estradiol vai estar lá no chão. Então é onde você tem que se preparar. Quanto mais saudável você chegar nessa fase, menos você passa por ela. Entendi. Quando a gente fala, pessoal, de menopausa, a gente está falando diretamente de hormônio. Vamos lá, doutor. Você é a favor da reposição hormonal? Sou a favor da reposição hormonal de forma individualizada, considerando, claro, a rotina de cada paciente e sua cultura. Sua dinâmica é o que vai dizer o quanto eu vou colocar e o quanto que vai funcionar para ela. Afinal, reposição hormonal é para todas as mulheres? Para todas as mulheres que tiverem indicação de fazer reposição hormonal. E quem tem indicação para a reposição hormonal, doutor? Todas as mulheres que não possuíram nenhum tipo de câncer de endométrio, mama, ovário ou mesmo um AVC ou um infarto há menos de 2 anos, todas elas que querem ter uma dinâmica melhor de vida, uma qualidade de vida, elas são eleitas para poder fazer, elas podem fazer. Entendi. Então vamos lá. A reposição hormonal ainda gera muito medo, porque a gente ainda vive uma cultura que se fala-se muito ainda da reposição hormonal. Em que casos ela é realmente indicada e quando ela pode representar riscos? O principal, vou falar primeiro do risco. O principal risco seria nessas pacientes mesmo que já teve câncer, tá? A mulher tem um histórico de câncer de mama dela, ela teve um câncer de mama com hormônio positivo, ela não vai poder fazer reposição hormonal. Uma mulher que teve câncer de ovário, mesma coisa, e câncer de endométrio também. A parte do AVC, nos primeiros 2 anos de infarto AVC, também não pode fazer a reposição, tá? Pelo menos a reposição tradicional. A parte das mulheres que podem fazer quando é indicado. Toda mulher que tiver alguns sintomas de desequilíbrio hormonal, seja irritabilidade, ressecamento vaginal, insônia, a parte da incontinência urinária, a parte de diminuição da libido, diminuição de massa muscular, tudo isso elas são possíveis fazer a reposição. A diferença é qual a via que vai ser administrada. Porque a reposição hormonal, ela existe vias diferentes, tá? A via oral é a mais antiga, a via oral é tradicional, que dificilmente eu prescrevo. Porque para você poder tomar uma reposição hormonal via oral, você não pode ter nem obesidade, nem sobrepeso, não pode ter hipertensão, não pode ter diabetes, não pode ter hipercolesterolemia, não pode ter colesterol alto, não pode ter nada. Então, se você for ver nos exames de cada paciente, o paciente não vai conseguir fazer. Não vai ser eleita nada. O implante hormonal, ele é o mais novo, ele é elegível para quase todas as mulheres, com exceção daquelas mulheres que têm algum problema de coagulopatias. Aí essas, que é SAF, síndrome antifosfolipídica, que aí essas a gente pode pensar em passar, se for um implante hormonal, via só a testosterona, via implante, e o resto via gel, que seria a parte do progesterona via gel ou mesmo estradiol via gel.
Então, difere bem pouquinho. Entendi. A maioria dos hormônios que são trabalhados são sintéticos. O que você poderia falar sobre os hormônios bioidênticos? Hoje em dia eu só trabalho com os bioidênticos. Os bioidênticos seriam o implante hormonal, né, que a gente vai colocar o que essa paciente precisa. Vamos dar um exemplo, uma paciente que está com queixa de irritabilidade, uma insônia exacerbada, uma baixa disposição e baixa libido, a gente vai colocar uma quantidade de implante nela, né, de testosterona, de estradiol e de progesterona. Então, eu coloco bioidênticos, que é o quê? Eu coloco no organismo já o próprio hormônio, que é o gel também. Agora, a parte dos sintéticos que entra o Vioral, que eu comentei. O Vioral hoje em dia acredito que daqui 5 anos já não vai poder mais, porque é algo que aumenta muito o risco de infarto, aumenta o risco de AVC, então é por isso que a gente acaba não passando. Então, os sintéticos eu sou contra, tanto que nem no posto de saúde eu converso muito com as minhas pacientes, oriento elas e não costumo prescrever, tá? Nunca prescrevi, pra ser bem sincero. Entendi. Eu passo só os idênticos. Os idênticos. Vamos lá. Mulheres que têm caso de câncer na família, doutor, elas são eleitas a fazer a reposição? Aí tem que ter de forma mais individualizada ainda. Por exemplo, a mãe teve câncer de mama. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um exame de mamografia antecipado. Antigamente, até 35 anos, já vi fazer até em 30. Geralmente, paciente que tem condições, eu faço fazer conforme ela chega no meu consultório. E se ela tiver mais medo ainda, ela pode fazer até um estudo genético, um mapeamento do BSA, para ver se ela tem ou não tem gene para ser câncer de mama. Mas ela, de modo geral, se ela não apresentar o câncer de mama e ela fazer os exames de mamografia e demais exames e não der alterada, ela pode ser eleita sim, ela pode estar realizando a reposição. E qual é a idade e qual é a etapa de vida para começar a fazer a reposição hormonal? Então, hoje em dia, está muito, muito ligado à parte sintomatológica. Porque a rotina da cada vez mais as mulheres estão antecipando a menopausa. Seja porque fez um processo lá que é dura, que às vezes para não ter mais filho, que acaba antecipando um pouco, seja por causa de cistos de ovário, ou seja por causa de obesidade e rotina. Então elas estão tendo desordem hormonal mais cedo. Eu já fiz tratamento de paciente com 35 anos, que a testosterona dela era mais baixa que uma pessoa de 50. Que o estradiol estava mais baixo que uma pessoa de 52. Então, é muito particular, mas geralmente começa a partir dos 40 anos. A partir dos 40 anos é onde ela tem uma queda mais brusca, que ela sai de uma testosterona de 60 para 12, para 15. Então, ela perdeu 70%. Então, onde ela vai sentir mais é onde ela costuma me procurar e eu fazer a parte da reposição. Mas eu já peguei mulheres com 35, 36 anos que a testosterona deu abaixo da contato. Que contava a partir de 10, deu menos de 10. Então é muito dos sintomas. Eu gosto de falar que eu trato a paciente. Eu não trato o laboratório, eu não trato o exame. Tanto que a paciente vai chegar em mim e eu vou falar, o que você está sentindo? Ah, mas não, o que você está sentindo? A partir do que você sente, eu vou te tratar. Os exames vão servir como base caso, claro, mamografia, Papa Nicolau, ultrassom de endométrio para ver se não tem alguma contraindicação. Mas se não tiver, os exames de sangue é só para você ver. Olha, você começou desse jeito e agora você está desse jeito. Só para você ver que dá alteração hormonal fazendo a reposição que você volta com um padrão. Mas é sempre os sintomas, é sempre a pessoa, nunca os exames. Essas mulheres podem ser reflexo dessas menarcas antecipadas? Muito, e cada vez mais eu acho que a nossa sociedade está hipersexualizada. Antigamente, era muito comum a gente brincar na rua. Hoje em dia você é atropelado dentro da rua, que ninguém nem respeita. Mas você ficava 12, 13 anos, você via meninas brincando com 12 anos de boneca. Minha própria esposa, até 14 anos, tinha boneca. Então, o pessoal tinha essa menstruação com 12, 14 anos. Hoje em dia, com 9, com 10, mais ou menos 10 anos e meio, que é o mais comum. Então, essa hipersexualização está prejudicando, está fazendo com que elas tenham cada vez mais essa sexualização mais cedo e no final tendo uma menopausa mais antecipada. Você acha que é devido à hipersexualização ou devido a essa obesidade infantil, doutor? É um conjunto, porque a obesidade hoje, 50% da população brasileira é sobrepeso. Né? Vai diminuir por causa agora dos medicamentos, mas 50% da população brasileira até 2023 era sobrepeso, pelo menos sobrepeso. Então isso aumenta a produção de hormônios ali, porque o hormônio é feito de colesterol. Na conversão da glândula adrenal, ela vai precisar de colesterol para produzir hormônio. Então quando você tem um tecido adiposo maior que pessoas mais obesas, então ela tem um acúmulo de colesterol que vai produzir mais hormônio mais cedo, então ela vai ter essa alteração já nessa sexualização junto com a parte hormonal. Então é um conjunto dos dois, é uma combinação que faz com que as pessoas acabam entrando mais cedo. Entendi. Então, gente, o papo tá maravilhoso, mas eu preciso
vir para o Mitos e Verdades. Vamos lá. Doutor, começando. É verdade que toda mulher engorda na menopausa? Toda não, porque na medicina não existe toda, mas 99,9% vai falar que, nossa, doutor, eu pesava 70 quilos, hoje eu tô pesando 74 e eu não como e peso 300 gramas a mais. Você vai reter mais líquido, você vai ter um metabolismo mais lentificado. Existem maneiras de te ajudar, mas você vai ter essas alterações sim. Entendi. Próxima. A menopausa realmente acelera o envelhecimento da pele e do cabelo? Verdade. A alteração do estradiol, eu gosto de falar que o estradiol na mulher principalmente no hormônio feminino. Então ela faz a produção desde o osso, como eu falei anteriormente, do osteoblasta, assim como trabalha na produção de colágeno, absorção de vitaminas, tudo isso. Então quando você tem uma diminuição dessa parte hormonal, esse desequilíbrio, vai ocorrer o desequilíbrio de tudo. Desde a absorção de vitaminas, que é super importante, até a parte do próprio colágeno. Então, você vai ter as unhas mais quebradiças, os cabelos mais quebradiços, em menor quantidade e metabolismo mais lentificado. Vamos lá. Reposição hormonal aumenta o risco de câncer ou isso é uma informação ultrapassada? Individualizada é ultrapassada, tá? De maneira individualizada. Aquela pessoa que faz um acompanhamento de forma com profissionais realmente que tenham capacidade, profissionais que sabem o que estão fazendo, que vão tratar ela de maneira global, é um mito. Agora, se você tratar com paciente, com profissionais que às vezes não tenham a devida qualidade, um devido acompanhamento, aí sim ela pode aumentar. Então, depende muito de quem você trata. O principal é o quê? O acompanhamento médico certo. O médico que vai te ajudar de maneira global. Entendi. A menopausa enfraquece os ossos de todas as mulheres, sem exceção? Sem exceção. Sem Isso exceção. é sem exceção, 100%. Independente da idade? Depende. Aí depende. A mulher começa a ter produção de osso até 25 anos. Que ela tem a produção de osso normalmente, que o estradiol está no pico. Dos 25 aos 35, ela tem uma estabilização de massa óssea. Depois dos 35, começa a cair. E cair. A mulher que entra nessa menopausa mais cedo, ela vai ter a quebra do osso maior, porque ela já vai reduzir muito a parte hormonal dela, então ela vai quebrar mais do que já parou de produzir. Então, sim, dependendo da idade, entre 60 a 65 anos, ela tem uma massa óssea menor que a paciente de 55. Porém, 100% das mulheres têm diminuição da massa óssea. Ela pode não ter osteoporose, mas ela vai ter osteopenia, que é uma alteração já na densidade do osso, mas não chega a ter uma osteoporose. Osteoporose não são todas as mulheres, geralmente 30%, 35% das mulheres, mas a osteopenia todas vão ter. O ser humano ele vive uma desmineralização natural desse osso Sim. durante o vida. decorrer da vida. Tomar cálcio realmente previne? Não previne, mas ajuda. Eu gosto de falar que tem muitos suplementos, vários medicamentos que ajudam a tentar controlar, tá? Não existe tratamento melhor do que você tratar a causa. Se você tratar a causa, se você ter uma reposição hormonal na hora certa, você consegue evitar com que tenha esses problemas no futuro, como a osteoporose. Mas falar que vai evitar ter a osteopenia não tem como, por causa que é do ser humano mesmo ter essa mineralização. Mas você ter uma reposição hormonal, uma reposição de vitaminas, estando em equilíbrio, você diminui muito a incidência e muito mais as fraturas, que são os principais problemas. A osteopenia em si incomoda, mas o que mais vai incomodar no futuro são as fraturas, né? Entendi. Vamos lá. É mito ou verdade que suplementos naturais são suficientes para controlar os sintomas da menopausa? É mito. Eu vou falar o porquê. Os sintomas, se você tratar, existe simicifuga racemosa, que é uma planta que eu uso bastante em paciente que teve algum câncer de mama, câncer de ovário, que não pode fazer a reposição. Ele vai ajudar muito na irritabilidade, vai ajudar bastante no calor. Só que eu vou falar para vocês, ele vai ajudar, ele não vai curar. Então, para você vai diminuir a frequência, talvez vai vir um pouquinho com menos intensidade, mas a causa não tem como ser revertida. Então, ele vai amenizar, mas tratar, não. Entendi. Doutor, para as mulheres que estão passando aí pelo climatério, que estão passando pela menopausa, que recado que o doutor deixaria aí para essas mulheres? Eu gostaria de falar que essas mulheres não estão sozinhas, que é um processo, que é uma fase transicional que eu pretendo fazer com que elas tenham mais leveza passando por ela, porque é um momento onde vocês vão estar mais inseguras por causa do corpo, o corpo vai mudar, tá tudo bem seu corpo mudar, tá tudo bem você ficar irritada, tá tudo bem você não ter ânimo para fazer as coisas. O que não tá tudo bem é você não procurar ajuda.
Você não precisa viver 40 anos da sua vida, metade da sua vida, de forma mal, com pouca qualidade de vida. Eu gosto de falar que eu gosto de adicionar vida aos anos. Então você tem que adicionar vida aos seus anos, independente de como você vai estar, de onde você estiver. Você vai ter que adicionar vida. Então procure ajuda, procure conversar, não tenha vergonha de expor que não está com dificuldade no relacionamento, está com dificuldade consigo mesmo, não está se achando bonito. Então a fase vai passar. A gente quer fazer com que vocês passem de forma mais leve. Certo. Doutor, tenho dúvidas sobre climatério, tenho dúvidas sobre menopausa, quero falar com o Dr. Diego, onde eu te encontro? Você me encontra no Instagram, tá? Dr. Câmara. Tem também no Instituto Lavi, que é o nosso instituto, no Instagram do nosso instituto. E lá você vai ter todas as informações relacionadas ao meu consultório, ao meu instituto, aos atendimentos, tá? A parte da minha agenda, eu faço bastante vídeos também informativos sobre diferenças de hormônios, o que é estradiol, o que não é, qual a via de reposição. Então é algo que vocês vão encontrar. Pretendo adicionar mais e mais conteúdos para vocês terem mais conhecimentos e vocês ficarem contentes com o resultado. Que bom, fico muito feliz. Pessoal, o programa foi maravilhoso, eu agradeço a sua presença, Obrigado. Doutor. Muito obrigado pela presença de vocês, né? Esse ano foi maravilhoso, a gente produziu muito conteúdo. Agradeço a presença de vocês nesse ano junto comigo, né? Foram muitos e muitos programas. Agradeço aí e deixo aí o meu Feliz Natal, meu Feliz Ano Novo e espero vocês ano que vem com muito mais conteúdo. Até mais, pessoal, e até ano que vem. Até mais. Tchau, tchau.